Reverendíssimo Padre Luiz Fábio, reverendo diáconos, estimados seminaristas, amado povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, terminado o tempo pascal, com a solenidade de Pentecostes, a liturgia propõe-nos refletir neste domingo sobre o mistério central da nossa fé, que é a Santíssima Trindade. E vale ressaltar, queridos, que a solenidade que nós celebramos hoje não é um convite a decifrar, o mistério que se esconde por detrás, de um Deus em três pessoas, mas é um convite a contemplarmos um Deus que é amor, um Deus que é família, um Deus que é comunidade, e que criou os homens para os fazer comungar, neste mistério de amor. E quando nós falamos aqui de mistério, não pensemos em algo completamente incompreensível, inacessível, mas na realidade mais profunda, que atinge o íntimo do nosso ser, que atinge o nosso coração, que atinge o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, que nos faz prosseguir e caminhar neste mundo. Queridos, o mistério da Trindade, junto com a encarnação do Verbo de Deus, é justamente central na nossa fé cristã. E nós vemos, através da palavra, que Deus, Ele, desde o Antigo Testamento, vai se revelando, vai se mostrando gradativamente, vai se dando a conhecer, pelo seu povo. Nós vemos isso na experiência que Moisés teve com Deus, com Adonai no Monte Sinai, e tantos outros momentos em que Deus se manifesta e se mostra e se revela ao seu povo, justamente fazendo com que eles compreendam que Deus é um Deus presente, não um Deus distante, mas é um Deus que caminha lado a lado com o seu povo. São diversas as manifestações de Deus no Antigo Testamento. E essa é a plenitude, queridos, da revelação de Deus, acontece com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno do Pai. Ou seja, é Cristo que nos revela a intimidade do mistério trinitário, e o convite para participarmos também desse mistério. Vejam o que ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 27. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E ele revelou-nos também, queridos, a existência do Espírito Santo, junto com o Pai, e o enviou à sua igreja, para que a santificasse até o fim dos tempos, e revelou-nos essa perfeitíssima unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente precisa entender, queridos, que o mistério da Trindade, a existência da Trindade, ela não é recente, não. Então, Deus é Deus, depois nasceu Jesus, o Filho, em Pentecostes foi enviado o Espírito Santo, pronto, temos uma Trindade formada. Não, a Trindade, ela existe desde sempre. O Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem desde toda a eternidade. A primeira leitura de hoje do livro dos Provérbios é interessante porque alguém está narrando a leitura, e ele diz assim: assim fala a sabedoria de Deus, o Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos antes de suas obras mais antigas. Parece até que é Jesus que está falando, lá no livro dos Provérbios, sobre a sua existência, antes da criação do mundo, ele que já habitava no seio da Trindade, justamente para nos mostrar que a realidade da Trindade, ela sempre existiu. Queridos, é pela encarnação do Verbo e também pelo envio do Espírito Santo que nós conhecemos o mistério da trinitariedade de Deus, mas isso não significa, como disse, que somente com o envio do Espírito Santo que nós passamos a conhecer a Trindade. Não, a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem desde sempre. E aí, diante desse grande mistério, nós vemos um Deus que é um só, mas em três pessoas. Deus que é um só em três pessoas. E Jesus, queridos, no Novo Testamento, antes da sua ascensão aos céus, ele envia os seus discípulos e
pede que eles anunciem o Evangelho a toda criatura e batizem em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive esse versículo, né, do Evangelho que ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele condensa, ele sintetiza, né, o mistério da nossa fé. Queridos, nós não professamos três deuses, tá? Mas um só Deus em três pessoas. Parece bugar um pouco a nossa cabeça, né? A gente, é um mistério, é um grande mistério. Mas como assim? Parece é Pai, Filho e Espírito Santo, não são três deuses, né? Não são três deuses, e sim um só Deus. Mas é exatamente isso, né? O Pai é aquilo que é o Filho é aquilo que é o Pai, e o Espírito Santo é aquilo que é o Pai e o Filho, né? Aquilo que é o Pai e o Filho. Ou seja, um só Deus por natureza, um só Deus por natureza. Queridos, e diante desse grande mistério, nós percebemos que o mistério da Santíssima Trindade, ele subverte a lógica matemática, né? Na matemática, nós somamos 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. O mistério da Trindade, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, né? Então vejam que existe uma diferença, né, muito grande. E aí, queridos, por fim, né, entre todas as criaturas, a obra-prima, né, da Santíssima Trindade é a Virgem Maria, a Virgem Mãe, né, que no seu coração humilde e muito repleto de fé, Deus preparou para si uma morada digna, né, para completar o mistério da nossa salvação, mediante o seu sim, né, mediante a sua generosidade, disponibilidade para o serviço. Deus, através do Espírito Santo, gerou no ventre de Maria o nosso Redentor, o nosso Salvador, não é? Queridos, nesta peregrinação terrena rumo aos céus, não nos cansemos de invocar a Trindade Santa em nossas vidas, para que possamos continuar o nosso caminho sempre com alegria e com entusiasmo, né? Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, lá no finalzinho, ele diz assim, né? E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, é o amor de Deus que é derramado profusamente sobre nós, um Deus que nos assiste, um Deus presente, um Deus que se importa conosco, é um Deus que caminha comigo e contigo, é um Deus que toca o nosso coração, é um Deus que toca as nossas feridas, é um Deus que, quando nós estamos abatidos, cansados, desanimados, Ele nos carrega no seu colo, Ele nos ajuda a levantar, a prosseguir o caminho. Por isso, nunca nos esqueçamos, a esperança não decepciona, Então confiemos, renovemos nessa Eucaristia, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, e deixemos que o Espírito Santo nos impulsione cada vez mais, para que com alegria no coração possamos servi-lo com generosidade, O Senhor nos chama, o Senhor nos convoca, o Senhor nos capacita, nos prepara, e como servos seus, assim como a Virgem Maria, nós precisamos responder o nosso fiat: faça-se, faça na minha vida, na minha história, a tua vontade, o teu querer. E assim vamos continuando o caminho até onde Ele permitir, até onde Ele permitir. Então, não nos cansemos, de servi-lo, não desanimemos, mas confiemos e esperemos sempre nele, porque Ele é bom, Deus é bom, Ele é fiel, Ele cuida de nós. E aí, queridos, que a Virgem Maria, a Mãe da Divina Providência, interceda por nós e nos faça um dia contemplar, mediante a sua intercessão, contemplarmos a glória de Deus, esse grande mistério que nos aguarda, na vida póstuma, na eternidade feliz, onde lá nós teremos a graça, de participarmos, juntamente com a Virgem Maria e São José e aqueles que já nos precederam nos céus, de participarmos do convívio dos eleitos. Permaneçamos com os olhos fixos no Senhor, não desanimemos, mas deixemos que Ele seja o nosso pastor, o nosso guia, o nosso protetor, deixemos que Ele seja o nosso sustentáculo, para que não desanimemos
na caminhada. E antes de iniciar a Santa Missa, eu falei, meu Deus do céu, parece até que eu estou celebrando a minha primeira missa na Divina, né? Estou tão nervoso, tão tenso, mas gostaria até de aproveitar esse momento para testemunhar as maravilhas que Deus tem operado na minha vida, na minha história, né? E, sem sombra de dúvidas, a experiência, né, que vivi nessa comunidade paroquial muito me enriqueceu o meu ministério, até porque as primícias do meu ministério sacerdotal eu vivi nessa comunidade, né? Fiquei 6 meses na Nossa Senhora da Guia e depois fui transferido aqui para a Divina Providência, né? A Mãe da Divina Providência me trouxe, né, para que durante esse tempo eu pudesse desenvolver, né, o meu trabalho, o serviço junto a essa comunidade. Então, é só gratidão mesmo por tudo, pela bondade de Deus, pelo carinho de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que em todo momento, todo instante, estiveram presentes na minha vida, né? Se não fosse pela intercessão de Nossa Senhora, pelo cuidado de Deus, pelo cuidado de todos vocês, as orações de vocês, certamente eu não estaria aqui, né? Certamente eu não estaria aqui. Mas, como eu disse agora há pouco, Deus é bom e Ele não nos abandona, né? Então, eu sou testemunha, de fato, de que Deus, Ele cuida, Ele protege, Ele ama aqueles que Ele escolheu, aqueles que lhe pertencem, né? Então, só tenho que agradecer e bendizer a Deus por todo amor, por toda bondade, né, por toda a misericórdia, né, manifestada na minha vida e nesse tempo, né, que foi muito fecundo, nesse tempo de missão e serviço junto a essa comunidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.